Nosso personagem principal é Kaneki, um rapaz pobre vivendo uma vida comum, tímido e introvertido. Um dia, enquanto estava com seu amigo em um restaurante, uma garota incrivelmente bonita entrou. No momento em que Kaneki a viu, ele se apaixonou instantaneamente. Ele percebeu que ela estava lendo o mesmo livro que ele. De vez em quando, ele olhava discretamente para ela, e quando ela sorriu para ele, sua admiração por ela aumentou ainda mais. Mais tarde, eles combinaram de se encontrar em outro restaurante. No dia seguinte, eles se encontraram e passaram um ótimo tempo juntos. Ela se apresentou e disse que seu nome era Rise. Depois disso, ela pediu para ele acompanhá-la até em casa porque estava com medo. Kaneki concordou e a acompanhou até o bairro dela. Ao entrarem em um beco escuro, Kaneki tentou se aproximar dela, dizendo: "Espero que a gente possa se ver de novo." De repente, ela o abraçou e disse: "Nossos sentimentos são mútuos, Kaneki. Eu te amo." Kaneki ficou radiante, mas então sentiu uma aura aterrorizante emanando dela. Seus olhos ficaram vermelhos e pretos, e ela abriu a boca e o mordeu. Kaneki ficou em choque e começou a perceber que aquela garota não era humana. Ele se lembrou das notícias sobre ghouls, criaturas que se parecem com humanos, mas se alimentam da carne deles. Kaneki caiu no chão sangrando muito, enquanto Rise revelava sua verdadeira forma com escamas ensanguentadas. Ele tentou escapar, mas não conseguiu. Ela o agarrou, o jogou contra a parede e o perfurou, fazendo-o sangrar ainda mais. Ele estava à beira da morte. Mas então, um milagre aconteceu. O cabo que segurava um guindaste acima dele se rompeu, e o metal caiu esmagando Rise, matando Dash a pouco. Depois, a polícia chegou e levou Kaneki para o hospital. Ele estava em estado crítico, com os órgãos internos gravemente danificados, tornando a recuperação impossível sem transplante de órgãos. Os médicos não tiveram escolha a não ser usar os órgãos de Rise e transplantá-los para o corpo de Kaneki. Como resultado, Kaneki se tornou meio ghoul devido aos órgãos dela. Quando recobrou a consciência, o médico o tranquilizou, dizendo que ele estava bem e poderia ter alta. Kaneki voltou para casa sentindo nojo do que havia acontecido com ele. Enquanto assistia ao noticiário, ouviu alguém falando sobre os ghouls, mencionando que sua única fonte de alimentos são humanos, e que seu paladar é totalmente diferente do dos humanos. Eles acham a comida humana repulsiva e intragável. Apavorado, Kaneki decidiu testar por si mesmo. Tentou comer vários alimentos, mas vomitou tudo, até mesmo seus pratos favoritos. Foi nesse momento que ele percebeu que havia se tornado um ghoul. Ele olhou no espelho e viu seu olho ficar vermelho e preto. Dominado pela raiva, pegou uma faca e tentou remover os órgãos transplantados, mas quando ele se esfaqueou, a faca se quebrou. Ele saiu para a rua sentindo uma fome avassaladora, e toda vez que via um humano, era consumido por um desejo intenso de comê-lo. De repente, sentiu um cheiro delicioso, que lembrava a comida da sua mãe, e correu ansiosamente em direção à origem. Mas, ao chegar lá, viu um ghoul devorando um humano, com sangue espalhado por todo lado. Kaneki ficou horrorizado ao perceber que o cheiro que o atraíra era na verdade carne humana. Ele caiu de joelhos chorando. O ghoul, com pena dele, arrancou um pedaço do braço que estava comendo e disse: "Aqui, pega, estamos na mesma situação." Subitamente outro ghoul apareceu e matou o primeiro. Ele agarrou Kaneki e o jogou contra a parede, dizendo: "Como você ousa invadir minha área de alimentação?" Kaneki tentou se defender, dizendo: "Eu só estava passando, não quis fazer nada." Mas o ghoul não acreditou e estava prestes a matá-lo. Nesse momento, outra ghoul, uma mulher chamada Tuka, apareceu e mandou o agressor deixar Kaneki em paz. O ghoul a ignorou e a atacou. Tuka demonstrou uma força incrível e conseguiu feri-lo com um único golpe, forçando-o a fugir e ela. Então se virou para Kaneki, levantou a mão decepada e disse: "Se você precisar, coma." Kaneki hesitou, estendeu a mão, mas por fim disse: "De jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu não posso ser um ghoul. Eu sou humano por dentro." No entanto, ele estava lutando contra seus instintos de ghoul, que imploravam para que ele comesse ***. Kaneki começou a chorar, tomado por uma intensa luta interna. Touka disse: "Se você se recusar a comer, eu vou te ajudar." Ela se aproximou
e enfiou à força o pedaço de carne em sua boca. Kaneki foi atingido pelo sabor incrível, mas imediatamente tentou cuspir, dizendo: "Não me trate como um ghoul, eu sou humano, não um monstro como você." Touka ficou com raiva da teimosia dele e começou a espancá-lo brutalmente. Nesse momento, um homem idoso apareceu e interveio para salvar Kaneki. Ele pediu para que ele o acompanhasse. O homem levou Kaneki para outro lugar e lhe ofereceu uma xícara de café. Kaneki hesitou no começo, mas acabou provando e ficou surpreso com o quanto era bom. O velho explicou que o café é o único alimento que os ghouls conseguem consumir normalmente. No entanto, acrescentou: "Claro, café não vai saciar sua fome, então leve esse pedaço de carne para quando a fome for insuportável." Apesar da relutância, Kaneki pegou o pedaço de carne e foi embora. Mais tarde, Touka perguntou ao velho por que ele ajudou Kaneki. O homem respondeu que tinha ouvido sobre a morte de Rise e o transplante dos órgãos dela em Kaneki, tornando-o um meio ghoul. Ele o ajudou porque acreditava que Kaneki poderia ser útil para eles. Enquanto isso, Kaneki estava em casa lutando contra sua fome intensa e tentando resistir aos instintos de ghoul. De repente, Rise apareceu em sua mente, seduzindo-o com pensamentos sombrios sobre comer carne humana. Ela continuou pressionando até que ele pegou o saco de carne, mas uma ligação de seu amigo o interrompeu, acalmando-o e afastando-o desses pensamentos. No dia seguinte, Kaneki foi à escola e viu seus colegas aproveitando a comida, o que o encheu de arrependimento. Mais tarde, encontrou seu amigo, que o convidou para conhecer uma nova colega de trabalho e estudante universitário. Quando abriram a porta, Kaneki ficou chocado ao ver quem era a nova pessoa. Era o mesmo ghoul que o atacara antes. Ambos ficaram atônitos, se encarando em descrença. O ghoul se aproximou e disse: "Meu nome é Nishio. Prazer em conhecê-lo, Kaneki." Depois eles saíram, e Nishio comprou alguns doces e os compartilhou com todos. Kaneki se sentiu enojado só de olhar para o bolo, mas ficou chocado quando Nishio o comeu tranquilamente e ainda comentou como estava delicioso. Kaneki tentou ignorar e continuou andando, mas de repente, Nishio chutou seu amigo, lançando-o longe. Nishio agarrou Kaneki e deu um soco forte em seu estômago, fazendo-o sangrar muito. Em seguida, Nishio cuspiu a comida e zombou: "Eu não entendo como os humanos conseguem comer esse lixo." Então ele chutou o amigo de Kaneki novamente e disse: "Eu sei que você estava planejando se aproximar dele para poder comê-lo." Nishio pisoteou impiedosamente o rosto do amigo de Kaneki, fazendo-o sangrar. Nesse momento, a raiva de Kaneki se acendeu e ele atacou Nishio com sua mochila. Nishio zombou dizendo: "O que você tá fazendo? Me atacando com uma mochila? Você é uma garota ou o quê?" Nishio se virou para o amigo de Kaneki e liberou seu Kaguni, se preparando para tirar sua vida. Quando Kaneki se lembrou de todos os momentos que passou com seu amigo, a fúria tomou conta e ele liberou seu próprio Kaguni, tomado pelo ódio e pela raiva. Uma batalha feroz começou entre eles, e Kaneki conseguiu acertar um golpe que perfurou o estômago de Nishio. Apesar de ter derrotado Nishio, Kaneki continuou o esfaqueando de forma histérica. Nishio gritava por misericórdia, pedindo desculpas, mas Kaneki parecia ter perdido a razão e continuava esfaqueando até o sangue espirrar por todo lado. Finalmente, ele o jogou de lado. Kaneki se aproximou de seu amigo e em sua mente Rise apareceu, tentando-o ao dizer: "Olha para ele, fresco e delicioso. Vai, come ele e aproveita o sabor." Kaneki começou a sucumbir aos seus instintos, desejando devorar o amigo. Mas, de repente, ele se acalmou e disse: "Ele é meu melhor amigo." Rise respondeu: "Exatamente por isso. Por ser seu melhor amigo, você tem o direito de comê-lo." Ela continuou manipulando seus pensamentos até que ele quase cedeu. Nesse momento, Touka apareceu e disse: "Você não dizia que não era como nós? E agora tá prestes a comer seu amigo?" Kaneki respondeu com raiva: "Sai do meu caminho ou eu te mato." Touka então liberou seu Kaguni e, com um único golpe, deixou Kaneki inconsciente. Quando Kaneki acorda, sente gosto de sangue na boca. O velho entra no quarto e Kaneki pergunta onde está seu amigo. O velho o leva até o amigo e garante que ele
ele está bem. Kaneki confessa. A fome tinha me dominado completamente. Eu teria comido ele se a touca não tivesse aparecido. Mas agora a fome passou e tem vestígios de sangue na minha boca. Me diga a verdade. O que você fez comigo enquanto eu estava inconsciente? O velho responde. É melhor você não saber. Nesse momento, Kaneki percebe que comeu carne humana e começa a chorar, dizendo: se eu ficar com meu amigo, não sei se ele estará seguro comigo ou não. Então não tenho escolha a não ser me afastar. Eu não pertenço ao mundo dos humanos, nem ao dos ghouls. O velho responde: não, você é humano e ghoul ao mesmo tempo. Você é o único que tem lugar nos dois mundos. Viva conosco, e a partir de agora você vai descobrir se somos apenas monstros selvagens ou pessoas comuns. Kaneki começa a viver com os ghouls no café administrado pelo velho, que lhe diz que eles são uma organização de ghouls chamada Anteico. Tanto ghouls quanto humanos visitam o café, pois ele é visto apenas como uma cafeteria comum. Enquanto isso, a CCG, Comissão de Contra-Ghouls, uma organização governamental criada para erradicar ghouls, realiza uma reunião para discutir o aumento do número de assassinatos no 20 Degrees Distrito. Eles decidem designar um investigador para procurar ghouls na área. De volta a Kaneki, o velho oferece sanduíches e pede que ele experimente. Kaneki come um, mas como era de se esperar, acha o gosto horrível. No entanto, o velho come com facilidade e diz que é só uma questão de prática e que com o tempo Kaneki será capaz de comer comida humana como uma pessoa normal. Ainda assim, a comida precisa ser removida depois, pois pode ser prejudicial. Em seguida, ele dá a Kaneki cubos de açúcar, dizendo para dissolvê-los no café sempre que sentir fome. Kaneki agradece, mas pergunta do que são feitos. O velho responde que é melhor não saber Dot. Depois disso, ele pede para Kaneki assumir a tarefa de buscar comida no lugar da touca, que está ocupada com os estudos. Kaneki hesita e diz que é impossível para ele matar alguém. O velho o tranquiliza, dizendo que ele não precisará matar ninguém e que entenderá quando for. De fato, Kaneki vai com um dos membros do Anteico para um local distante, próximo a um penhasco alto. Por acidente, Kaneki escorrega e cai, mas usa seu Kaguni para amortecer a queda. Ele encontra um corpo humano ao seu lado e entra em pânico. O homem desce até ele e explica que muitas pessoas vão até aquele lugar para cometer suicídio, então eles apenas recolhem os corpos das vítimas de suicídio. Ele então ordena que Kaneki coloque o corpo no saco. Kaneki hesita, com medo, mas o homem começa a rezar pelo falecido, o que o acalma um pouco Dot. Enquanto isso, os investigadores começam a caçar ghouls, eliminando todos que encontram. Eles demonstram habilidades assustadoras, tornando quase impossível enfrentá-los. Mais tarde, Kaneki entra em uma sala no Anteico e encontra uma garota comendo, com sangue espalhado por todo lado. Horrorizado com a cena, ele se desculpa e fecha rapidamente a porta. Alguém lhe diz que os ghouls não gostam de ser vistos enquanto comem, especialmente as garotas. Kaneki se desculpa novamente e traz uma xícara de café para ela. A garota aceita o pedido de desculpas e, mais tarde, ele passa a conhecê-la melhor. O nome dela é Hinami e ela vive no Anteico com a mãe. Hinami fica extremamente feliz quando Kaneki começa a conversar com ela e ensiná-la a escrever. Um dia, um homem chamado Tsukiyama entra no café. Ele se aproxima de Kaneki e o cheira dizendo: "Você tem um cheiro delicioso. Vejo você depois, querido Kaneki." O homem parece altamente suspeito e até mesmo Tuka alerta Kaneki para se manter longe dele. No dia seguinte, Tsukiyama aparece na universidade e começa a conversar com Kaneki, tentando se aproximar dele. Ele diz: "Aliás, eu adoro o mesmo livro que você está lendo. Que tal irmos juntos à biblioteca depois?" Kaneki se lembra do aviso da touca e responde: "Desculpa, eu não posso Dotsuki." Responde com pesar: "Sem problemas. Me desculpe se te incomodei, mas você é o único que é como eu. A maioria dos ghouls não se importa com leitura, e eu tinha esperanças de encontrar um amigo com quem pudesse discutir meus temas favoritos." Dot, tocado pelas palavras de Suki, Kaneki aceita e ri com ele. Tsukiyama então solta uma risada sinistra de mais tarde. Eles vão à biblioteca e, enquanto estão lá, Kaneki corta o dedo sem querer. Tsukiyama joga um lenço para ele cobrir o ferimento
ferimento e pede para Kaneki descansar um pouco enquanto ele vai lavá-lo. Tsuki entra no banheiro e começa a cheirar o lenço de forma obsessiva, perdendo o controle em um frenesi histérico. Eu não te disse, mano. Esse cara era suspeito desde o começo. Depois disso, Tsuki convida Kaneki para uma festa. Kaneki começa a se preparar, coloca um terno e se arruma para o evento DOT. De repente, a escuridão toma conta do local e Kaneki se vê sendo levado para uma espécie de palco. Tsukiyama revela seu plano sinistro. Ele quer apresentar Kaneki como refeição para todos os convidados. Ele joga o lenço com o cheiro de Kaneki para a plateia e diz para todos cheirarem, afirmando que vão perceber o quão delicioso ele é. Multidão se anima e o show começa quando uma criatura monstruosa entra na arena para atacar Kaneki. Ele tenta escapar, mas as portas estão trancadas. Não há saída. A criatura desfere um golpe poderoso em Kaneki, quase quebrando seu crânio. Ele tenta se defender, mas está indefeso. Cai no chão e é chutado violentamente contra uma parede. O monstro o agarra e o estrangula com tanta força que parece que seu pescoço vai se partir dot. Nesse momento, Kaneki desperta seus poderes de Ghoul, se liberta e desfere um soco poderoso que arremessa a criatura para longe. Todos ficam chocados com a força de Kaneki, especialmente Tsukiyama, que fica em choque ao ver o olho de Ghoul único de Kaneki. Ghouls de um olho só são extremamente raros e possuem habilidades extraordinárias. É como se Tsuki perdesse a razão. Ele joga todos de lado e se aproxima de Kaneki. Para a luta, pede desculpas a ele e implora para que esqueça o que aconteceu. Dot em sua mente, ele faz uma promessa. Ninguém mais vai provar a carne de Kaneki, porque ele planeja comê-lo sozinho. Mais tarde, Kaneki está vagando pelas ruas quando vê um grupo de delinquentes espancando alguém sem piedade. Ele percebe que a pessoa é Nishio. Kaneki tenta intervir e falar com calma, mas um dos agressores desfere um soco que quase arranca sua cabeça. Eles começam a atacá-lo, mas Kaneki desvia facilmente de todos os golpes. Percebendo o quanto suas habilidades melhoraram, ele contra-ataca com um golpe poderoso e derruba um deles instantaneamente Dot. Depois disso, Kaneki leva Nishio para casa. Surpreso, Nishio pergunta por que Kaneki está ajudando ele. Quando a esposa de Nishio abre a porta, ele diz: "Esse é o cara que quase me matou antes e agora está me ajudando. Não é engraçado como a vida funciona?" Kaneki então pergunta a ela como consegue viver com Nishio, sabendo que ele é um ghoul que mata pessoas. Ela responde que se apaixonou por ele e que, enquanto ele não machucar sua família, ela escolhe ignorar isso Dot mais tarde. Enquanto caminham, a esposa de Nishio é de repente sequestrada. O sequestrador é Tsukiyama. Quando Kaneki volta para casa, encontra um bilhete de Suzuya dizendo para ele ir até lá se quiser salvá-la. Nesse momento, Nishio chega e, ao saber da situação, decide ir com Kaneki. Tsukiyama está mantendo a mulher em cativeiro dentro de uma igreja. Quando Kaneki e Nishio chegam, uma luta começa. Tsukiyama demonstra sua força incrível, desferindo golpes devastadores em Kaneki, quase o quebrando por completo. De repente, Touka aparece e acerta um golpe poderoso em Tsukiyama, deixando uma marca em seu rosto. No entanto, Tsukiyama se cura rapidamente, rasga a camisa e se prepara para lutar a sério. A batalha começa entre Tsukiyama e Touka, com Kaneki também entrando na luta por justiça. Os dois lançam um ataque combinado que quase derrota Tsukiyama, mas ele os surpreende agarrando cada um com uma das mãos. Ele quebra o braço de Kaneki e desfere um golpe devastador que perfura seu estômago, deixando-o em estado crítico. Touka tenta atacá-lo por trás, mas ele a agarra e causa um ferimento profundo antes de se voltar para a esposa de Nishio, com a intenção de matá-la. Nesse momento, Nishio perde a esperança e se lembra da vez em que foi derrotado por Kaneki no passado. Ele volta para casa mortalmente ferido e grita de angústia. Sua esposa ouve os gritos e vai até ele, mas Nishio perde o controle por causa da fome e quase a devora. Ela, chocada, pergunta: "Você é um ghoul?" Nishio acredita que tudo acabou, achando que ela vai denunciá-lo, mas para sua surpresa ela tira a blusa e diz: "Aqui está." Nishio avança e a morde,
mas ela diz: você foi o único que me valorizou. Depois que minha família morreu, eu não tinha mais para onde ir e estava pronta para acabar com tudo. Mas você me viu e foi o motivo que me fez continuar. Então, se for preciso, leve minha vida e continue vivo. Nishio, profundamente comovido, a solta. A cena volta ao presente, com o Nishio fervendo de raiva, atacando Suzuya sem parar. No entanto, Suzuya o domina e o joga no chão várias vezes. Apesar disso, Nishio se recusa a desistir. A luta continua até que ele sofre um ferimento profundo no estômago e é lançado ao chão mais uma vez. Mesmo assim, se levanta, apenas para ser brutalmente atingido de novo. Quando Tsukiyama se aproxima da esposa de Nishio para matá-la, ele o impede, segurando-o com força e dizendo: eu não vou deixar você tocar nela. Tsukiyama levanta Nishio, prestes a matá-lo, mas Kaneki intervém de repente, tendo já planejado uma estratégia com Touka. Touka morde Kaneki para restaurar sua energia e libera sua Kaguni. Ela ataca Tsukiyama com um único golpe, derrubando-o no chão. Tsukiyama tenta fugir em direção à esposa de Nishio para recuperar suas forças, mas Nishio bloqueia seu caminho. Tsukiyama começa a chutar Nishio sem parar, dando a Touka a oportunidade de cortar o braço de Tsukiyama. Tsukiyama desaba no chão, encerrando a batalha. Finalmente, Nishio se aproxima de sua esposa para tranquilizá-la, mas Touka intervém, dizendo: fique longe dela, essa mulher nos viu e não pode continuar viva, porque pode nos denunciar. Vou matá-la aqui mesmo. Nishio tenta proteger sua esposa, mas Touka o apunhala várias vezes, deixando-o incapacitado. Quando a venda é retirada dos olhos da mulher e ela vê Touka, diz: você é tão linda. Touka fica atônita com o comentário, deixando a mulher viva e indo embora. Mais tarde, Touka está sentada sozinha dizendo para si mesma: eu nunca serei bonita. Após esses acontecimentos, a vida começa a voltar ao normal e Nishio se junta ao grupo para trabalhar com eles. Enquanto isso, Emi chora e diz à mãe que quer ver o pai. A garotinha corre para fora e a história toma um rumo diferente. Vemos o pai dela, que está em uma clínica médica. De repente, um homem forte invade o local sem aviso e desfere um soco poderoso, derrubando-o no chão. Descobre-se que os investigadores estavam esperando do lado de fora, prontos para a batalha. Eles sacam suas armas Kaguni dos estojos e um deles diz: finalmente encontramos você, Jason, líder dos Ghouls. Uma luta feroz se inicia, revelando que Jason é um oponente incrivelmente forte. Ele desvia dos ataques com facilidade e acerta golpes com extrema precisão. Apesar dos investigadores estarem usando suas armas Kaguni, não conseguem feri-lo. Eles conseguem encurralá-lo, mas ele quebra as Kagunis deles com um único movimento. Jason diz: já chega por agora. Não tenho tempo, mas voltarei para vocês depois. Após Jason ir embora, os investigadores se viram para o pai de Emi com a intenção de matá-lo. Ele tenta se defender com sua Kaguni, mas é fraco demais e acaba sendo morto. Enquanto isso, a mãe de Emi a tranquiliza, dizendo: seu pai logo estará de volta do trabalho. Então se prepare. Sem saber da morte do marido, a mãe leva Emi para dar uma volta. De repente, Emi sente o cheiro do pai e sai correndo, gritando: tenho certeza que ele está por perto. Ela chega ao local apenas para descobrir que os investigadores haviam usado o cheiro do pai dela como isca. Elas são encurraladas e um dos investigadores diz: vocês duas vão morrer aqui. A mãe libera sua Kaguni e ordena que Emi fuja. A garotinha, dominada pela dor, hesita, mas sua mãe grita com urgência, forçando-a a fugir. Emi corre pelas ruas chorando por ajuda, mas ninguém lhe dá atenção. Nesse momento, Kaneki passa por perto e a vê por acaso. Temendo pela vida da amiga e dele mesmo, ela conta a ele o que aconteceu e eles rapidamente vão até o local. Quando chegam, encontram a mãe se preparando para lutar, mas ela de repente congela em choque. O investigador revela que havia colocado o corpo do marido dela em sua maleta. Por isso, Emi havia sentido o cheiro dele mais cedo. Ele havia transformado o marido dela em uma arma Kagon depois de matá-lo. O investigador a provoca, dizendo: vamos lá, mostre mais da sua dor e ódio. Kaneki, segurando Emi, assiste a cena de longe. A mãe sorri, um sorriso triste, antes de ser decapitada pelo investigador na frente de todos.
Amy desaba em lágrimas, chorando de forma incontrolável, enquanto Kaneki fica paralisado, incapaz de fazer qualquer coisa além de assistir. Todos ficam chocados com a morte da mãe, mas Toka é a mais furiosa, jurando se vingar dos investigadores. Tuka pede ajuda à equipe, mas o líder se recusa, considerando a missão perigosa demais. Sem aceitar a decisão, Toka parte sozinha. Enquanto isso, Kaneki chora arrependido, culpando a si mesmo por ser impotente e ter deixado ela morrer bem diante de seus olhos. Ao mesmo tempo, o investigador começa a planejar matar Amy também, como se não existissem outros ghouls além daquela família. Mais tarde, o assistente do investigador é visto saindo do local, observado de longe por Toka. O assistente vai até um restaurante, onde se encontra com 2 colegas e compartilham risadas e conversas. Depois, o investigador sai acompanhado por eles. Enquanto caminham, Toka aparece de repente e ataca o primeiro, matando-o instantaneamente. Ela avança contra o segundo, mas o investigador chega a tempo de salvá-lo. Uma batalha começa entre Toka e o investigador, e ela rapidamente o domina. No entanto, o líder deles aparece de repente e começa a provocá-la, zombando da mãe e da filha de Amy. Enfurecida, Toka ataca de forma impulsiva, abrindo uma brecha para que ele a derrube. Toka é forçada a recuar. De volta para casa, Toka encontra Amy chorando pela perda da mãe. Toka a deixa por um momento, mas ao retornar, fica chocada ao descobrir que Amy desapareceu do quarto. E que o recap termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.